Om Bhurbhuvah Swaha Tatsavituru Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Então, a gente está começando um capítulo novo hoje. Capítulo 13, né, o 13º discurso. Esse título aqui é a Contemplação de Deus. Ó Arjuna, contemple constantemente a mim. Ofereça sua mente e seu intelecto a mim. Sarveshu Kaleshu Mamanusmara. A Bhagavad Gita declarou que aqueles que constantemente contemplam a Deus são os mais queridos para ele. Mas, hoje em dia, são apenas os idosos que estão entrando no campo espiritual. As pessoas apreciam muito os prazeres mundanos e se cansam deles. Elas então entram no campo espiritual. Essas pessoas correm atrás dos objetos deste mundo, de riquezas, de esposa e filhos, pensando que existe paz e felicidade neles. E, quando elas estão desapontadas e recebem um golpe em algum lugar, algum dia, elas se voltam indiferentes para o campo espiritual. No entanto, elas são de algum modo melhores do que aquelas que não pensam em Deus em nenhum momento de suas vidas. Pelo menos essas pessoas fazem isso na velhice. Não existe tempo ou idade específica para a contemplação de Deus. É por isso que o Senhor Krishna nos deu o direcionamento mais importante quando ele disse: lembre-se de mim em todos os momentos. Sarveshu Kaleshu Mamanusmara. Ele nos exortou a tratar a felicidade e a tristeza, as perdas e os ganhos, o calor e o frio, os lucros e as perdas, o louvor e o desprezo, todas as coisas com equanimidade. Vou reler. Ó Arjuna, contemple constantemente a mim. Ofereça sua mente e seu intelecto a mim. Sarveshu Kaleshu Mamanusmara. A Bhagavad Gita declarou que aqueles que constantemente contemplam a Deus são os mais queridos para ele. Mas, hoje em dia, são apenas os idosos que estão entrando no campo espiritual. As pessoas apreciam muito os prazeres mundanos e se cansam deles. Elas então entram no campo espiritual. Essas pessoas correm atrás dos objetos deste mundo, de riquezas, de esposa e filhos, pensando que existe paz e felicidade neles. E, quando elas estão desapontadas e recebem um golpe em algum lugar, algum dia, elas se voltam indiferentes para o campo espiritual. No entanto, elas são de algum modo melhores do que aquelas que não pensam em Deus em nenhum momento de suas vidas. Pelo menos essas pessoas fazem isso na velhice. Não existe tempo ou idade específica para a contemplação de Deus. É por isso que o Senhor Krishna nos deu o direcionamento mais importante quando ele disse: lembre-se de mim em todos os momentos. Sarveshu Kaleshu Mamanusmara. Ele nos exortou a tratar a felicidade e a tristeza, as perdas e os ganhos, o calor e o frio, os lucros e as perdas, o louvor e o desprezo, todas as coisas com equanimidade. Sério.
Sairan. Esse final que ele fala que não existe tempo ou idade específica para a contemplação de Deus, assim, pouco que eu sei, assim, né, tem essas etapas da vida, né, que tanto a gente lê, né, na Índia, e acho que ele está bem mostrando que em todas essas etapas, a contemplação de Deus existe, né, é para existir. Até porque, quando a gente busca contemplar Deus, a gente está contemplando o nosso próprio eu. A gente está buscando essa verdade, a gente está buscando sair dessa ignorância, nesse sentido, né? A contemplação de Deus, ela vai nos levar à realização, porque é o processo mesmo, né? A gente buscar a nossa verdadeira identidade. Então, realmente, né, não existe idade para a gente buscar a nossa verdadeira identidade, pensando assim, né? Não sei se foi isso que ele quis dizer, assim, mas foi isso que me veio, né? Da necessidade da gente fazer essa auto-investigação, né, de quem somos nós, contemplar quem somos nós. Ao contemplar quem somos nós de verdade, a gente vai estar contemplando Deus. Não será? Sairam. Quando ele diz aqui, né, lembre-se de mim em todos os momentos, e nos convida, né, a viver na contemplação de Deus o antes possível, eu penso que eu vejo que ele está dizendo que essa é a única maneira da gente se livrar, né, desse oceano de samsara, né, das dores e desse mundo, né? É a única maneira segura da gente atravessar o oceano de samsara, é na contemplação de Deus. E só assim a gente pode ter equanimidade diante desses pares de opostos e não se decepcionar tanto com a vida, não precisar de muito sofrimento para buscar o caminho espiritual. O Ramana Maharishi fala que se não é o primeiro golpe, é o segundo. Se não é o segundo, é o terceiro que te traz para o caminho espiritual. Porque é um destino inexorável, porque esse mundo é um mundo de ilusão, como a gente sabe, né? Ou de aparências, mas qual é a realidade de toda essa aparência? É um uno, sem um segundo, né? Só existe um ser que está vivendo todo esse drama, mas se a gente se identifica com o drama, a gente vai ter sempre decepções nesse mundo para poder também buscar a verdade, e também no sentido de que a gente está buscando a felicidade em coisas temporárias, que não são permanentes. Então, vai haver, pelo menos, decepções, né? Então, quanto mais a gente estiver perto de Deus, né, estiver contemplando Deus, conseguir ter, sabe, estar mais nesse lugar da testemunha, né, e poder perceber realmente a natureza desse mundo, né, e quem a gente é claro, a gente vai conseguir viver mais feliz, porque a felicidade está, como diz o Baba, nessa união com Deus, né? Que é essa contemplação que ele fala aqui, ó. Né? E ele fala que as pessoas buscam, né, Deus na velhice, né? É uma realidade que a gente vê, né? Assim, quer dizer, tem muitos jovens, né, que já buscam, né? Mas muito do lugar comum é querer aproveitar mesmo o mundo, achar que tudo isso aqui que vai nos trazer felicidade, buscar as várias conquistas, né? Que ele até dá exemplo aqui, ó, né?
E aí vem os golpes, vem as decepções, a pessoa começa a se questionar e tal, já depois que já gozou tudo e vê que aquilo não é felicidade permanente, já está na idade madura, né? Aí começa a buscar Deus, né? Vem as dores, vem as doenças, vem sei lá o quê. Então, mas esse não é o caminho certo, né? Como o Baba desde, né, uma grande sorte tiveram, né, os estudantes de Baba, né? Tiveram e têm, né? Que desde já novos já estão tendo o conhecimento, vivendo a realidade espiritual, né? Que é a realidade mesmo, né? Saber colocar cada coisa no seu lugar. Sairã. Sairam. É mesmo na Índia, que é uma terra sagrada, isso acontecia, né? Acontece. Eu acredito que com o advento do Avatar, isso mudou um pouco, porque hoje tem muitos jovens que têm essa consciência da busca espiritual, né? Principalmente os alunos dele e os devotos, né, dele lá na Índia, que são inúmeros, e no mundo todo. Nós mesmos, né, começamos a buscar a espiritualidade muito jovens. Eu conheci a Sueli, nossa, era uma menina, né? Não sei, acho que não tinha nem 25 anos. É, e a gente já tinha um interesse muito grande pela espiritualidade. Lógico que não chega aos pés do que eles propõem, né? Que é você estar pensando em Deus o tempo todo, fazer tudo, ter a mente ocupada, né, por Deus. Essa parte do Bhagavad Gita eu gosto muito, né? É um poema o Bhagavad Gita, né? E é muito inspirador. No meu caso, foi uma novidade muito grande quando eu tive acesso a primeira vez ao Bhagavad Gita, que foi com o professor Hermógenes, nos estudos que o professor promovia. E foi uma novidade muito grande, né? Você, você se deleitar pensando em Deus, porque o que é proposto no Bhagavad Gita é isso, é você se deleitar, você encontrar sua felicidade nessa prática. Um Sairão. Sairã. Sobre essa passagem da Gita, tem uma história do Sai Baba que os estudantes contam. Eu vi isso, acho que foi numa série da Radio Sai chamada Sravanam Maranam Nididhyasanam. E, e uma vez um devoto perguntou para o Sai Baba sobre essa passagem da Gita, né? Onde Krishna diz para Arjuna: pense sempre em mim. E, e esse devoto perguntou para o Sai Baba: como eu posso pensar sempre em Deus, né? Porque quando eu estou fazendo outras coisas, eu tenho que me concentrar naquilo que eu estou fazendo. E a resposta que o Sai Baba deu foi algo como: que o segredo é você ver Deus em tudo, né? Se você vir Deus em todas as coisas, né, naturalmente sua mente vai estar sempre com Deus. Esse é o Guiana Marga, né, o caminho da realização de Brahman, né? Quando você tem essa realização de que Brahman está em tudo, tudo é Brahman, né? Quando você vive com essa realização, você está sempre pensando em Deus. É claro que isso
é característica de uma pessoa que já é realizada, né? Mas muitas das coisas que são ensinadas na Gita, como uma prática para nós, elas são a característica de quem já alcançou a realização, a iluminação, a liberação, como queira chamar. De alguma forma, essas práticas, né, elas chamam a nossa atenção de como deveria ser o estado de consciência de uma pessoa realizada, né? E a gente contemplando isso, a gente se aproxima disso. Acho que a ideia é essa. Sobre essa questão das diferentes etapas da vida, eu acho que tem dois lados aí da questão. Um lado é que no mundo que a gente vive hoje em dia, a gente acaba sendo conduzido, né, para uma busca pelo sucesso dentro de uma carreira profissional, né, e, e por constituir uma família, né, isso tudo acaba tomando nossa atenção, né, e o nosso tempo, né, de uma certa forma. Então é como se a gente fica distraído com essas coisas, né? E aí a velhice chega, sim, de repente, né? Então essa é a história de muitas pessoas, né? Claro que existem exceções, mas por outro lado, eu acho que cada um está jogando o jogo que decidiu jogar, né? Eu acredito que quando a gente tem um anseio espiritual, né? Deus, de uma certa forma, nos ajuda a organizar a nossa vida de tal maneira que existe um espaço para isso, né? Não quer dizer que vai ser exatamente do jeito que você sonharia que fosse, né? Assim, com sua mente ordinária, né? Você pode imaginar assim, né? Que, pô, assim, como seria bom se eu ganhasse na loteria, aí eu não ia precisar mais pensar em nada e eu poder só pensar em Deus. Mas não é como a gente imagina. Mas com certeza, quando a gente se direciona, né, para essa direção, existe uma força que atua. E aí, realmente, eu acredito que a nossa vida material vai se resolvendo assim de uma forma mágica por esse poder divino, desde que a gente esteja orientado para a liberação, né? Aliás, até uma passagem de Jesus que fala isso, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser dadas a você. O reino de Deus é isso, né? É a verdade. Qual é a verdade? É a realidade subjacente a todas as coisas, que é Brahman. Então, quando você busca isso, quando você busca manter essa contemplação, de uma certa forma, né? Não que não surjam dificuldades, mas de uma certa forma as coisas se direcionam para possibilitar isso, né? E aí tudo se torna instrumento disso, né? E quando você tem essa realização de que tudo é instrumento para isso, aí você alcança esse estado de equanimidade, né? Não importa se as pessoas falam bem de você, se elas falam mal de você, não importa. Se você realmente está orientado para a realização espiritual, não importa se as pessoas falam bem de você ou falam mal de você. Isso aí é completamente irrelevante.
E isso já é uma característica do sábio, né? Da alma realizada. Isso aí, né? Sairã, essa fala do Rubens, né, quando ele deu aí a chave, segundo o Swami, de ver Deus em tudo, né, que essa é a maneira da gente pensar em Deus em todos os momentos, me fez lembrar que a primeira vez que eu fui à Índia, em 97, né, no ashram, havia uma senhora que trabalhava na cantina, recebendo o dinheiro, né? Porque lá a gente fazia lá a nossa bandeja, e aí a gente leva a bandeja e a pessoa que está lá calcula e no diz quanto é e a gente paga, né? São vários sevas fazendo isso, né? São muitas, mas pelo menos umas 3 ou 4 pela quantidade de pessoas. Aí tinha uma senhora que trabalhava lá, de repente até tem outras que faziam o mesmo, mas eu me lembro dessa. Ela tinha, né, a fotozinha de Swami, a caixa dela, né? Aí ela nos tratava, aí falava assim, sei lá, quanto são, dizer qualquer coisa, 50 rupias, Swami, obrigado, Swami. Elas nos tratavam como Swami. Então, eu acho que aquilo me chamava atenção, né? Era bonito, né? Mas eu via que aquilo era o sadhana dela, né? De procurar ver Deus em todo. Então, ela nos chamava de Swami. Obrigado, Swami. São 50 rupias, Swami. Bom dia, Swami. Aí ela chamava a gente assim. Então, era o sadhana dela, possivelmente, né? De querer estar praticando isso, né? Para realmente ver Deus em tudo. Nunca esqueci isso, achava muito bonito. Eu nunca vi outra pessoa assim, falando assim explicitamente, né? Pode que nos tratem assim, mas é muito bonito, marcou a minha memória. Sairã. Sairã, vou continuar a leitura. A Bhagavad Gita identificou certas qualidades de um verdadeiro devoto. É difícil verificar se todas essas qualidades existem em um devoto. Todas essas qualidades, no entanto, estão incluídas em duas mais importantes, a saber, prática, abhyasa, e desapego, vairagya. Prática, abhyasa, é o produto de uma combinação dos 3 tipos de penitência, tapas, nomeadamente a penitência relacionada ao corpo, saririka tapas, a penitência relacionada à fala, vatika tapas, e a penitência relacionada à mente, manasika tapas. Desapego, vairagya, significa identificar a impureza em um objeto e descartá-lo, cumprir os deveres que lhes são atribuídos e permanecer simplesmente como uma testemunha, sem cultivar um desejo pelos frutos de suas próprias ações. Se o homem puder observar essas duas disciplinas espirituais, sadhanas, não haverá necessidade de nenhuma outra disciplina espiritual, sadhana. Vou reler. A Bhagavad Gita identificou certas qualidades de um verdadeiro devoto. É difícil verificar se todas essas qualidades existem em um devoto.
Todas essas qualidades, no entanto, estão incluídas em duas mais importantes, a saber, prática, abhyasa, e desapego, vairagya. Prática, abhyasa, é o produto de uma combinação dos três tipos de penitência, tapas, nomeadamente a penitência relacionada ao corpo, saririka tapas, a penitência relacionada à fala, vatika tapas, e a penitência relacionada à mente, manasika tapas. Desapego, vairagya, significa identificar a impureza em um objeto e descartá-lo, cumprir os deveres que lhes são atribuídos e permanecer simplesmente como uma testemunha, sem cultivar um desejo pelos frutos de suas próprias ações. Se o homem puder observar essas duas disciplinas espirituais, sadhanas, não haverá necessidade de nenhuma outra disciplina espiritual, sadhana. Saira. Sairã. Ele aqui está retomando aquilo que a gente leu no discurso anterior, né? Da prática e o desapego. Então, da prática, aquilo que ele falou, né? Bem, pensar o positivo bem, né? Pensar de uma forma no divino, né? Falar também de maneira suave, todas essas práticas, né? Agir, usar o corpo para ser benéfico, né? Ao coletivo. Então, isso eu acho bem interessante a gente lembrar, né? Que ele falou isso bastante no anterior, né? E também do desapego também, né? Falando sobre a parte que ele falou no texto anterior, que eu achei muito boa, né? Que ele falou, você se desapegar daquilo, para aí sim você poder usufruir daquilo da maneira boa, né? De uma maneira que não te crie vínculos com aquilo. Então, a gente precisa se desapegar, né? Tirar a identificação com aquilo, né? Não considerar que aquilo ali faz parte da vida de mim, da minha história, da minha identidade, né? Entender o que é realmente essas coisas, para aí sim poder usufruir daquilo, né? Sem estar apegado, sem estar ligado a necessidade de usufruir daquilo. Eu posso usufruir ou não. Se eu usufruo, tudo bem. Se eu não usufruo, tudo bem também. Sairão. Saira. É, por algum motivo me chamou a atenção aqui quando ele falou desses diferentes tipos de tapas, né? Do corpo, da fala e da mente. Me lembrei de quando ele fala do tapas da fala, né? Que consiste em você falar aquilo que é bom, que é aquilo que é verdade, verdadeiro, e aquilo que é agradável, né? Fala de uma forma agradável, mas falando a verdade,
né? Você não deve falar uma mentira só para agradar, né? Mas se você tiver que falar uma verdade que seja desagradável, você deve falar de forma tentar falar pelo menos de forma agradável, mas acima de tudo sempre falar a verdade, né? Isso por si só é um grande sadhana, né? Principalmente considerando que não sei se vocês também têm essa percepção, mas eu acho que hoje em dia a verdade, falar a verdade, né, é algo que não está tendo o devido valor, não tá recebendo a devida atenção, né? Falar mentiras, né, se tornou um hábito que parece que se tornou justificável, né? Mentir para alcançar algum propósito, seja ele qual for. Então, existe aí no ar uma tendência, né, de deixar a verdade, não dar a devida atenção à verdade, né? Todos esses confrontos de narrativas, né, que a gente vê em diversos campos, e então é muito importante, eu acho, a gente, né, que a gente se lembre, assim, de, de, de permanecer fiel à verdade, né? E isso cada vez mais se torna um sadhana também, né? É algo que você faz que você não está simplesmente se deixando levar pela maré, né? Sério. Taira, essa questão da verdade, falar a verdade, a não ser quando a pessoa realmente está falando assim, explicitamente, intencionalmente, uma mentira, para ela, o que ela está verbalizando é a verdade. Só que existem muitas verdades. O que que é a verdade, né? De acordo com o ponto de vista de cada um, no sentido de que cada um de nós tem uma mente condicionada, né? Que foi condicionada pelas nossas vivências, pela nossa história de vida. Então, nós temos as nossas verdades, que, que a gente tenta, muitas vezes, impor ao outro. E é como aquelas, mais ou menos como aquela história que o Baba fala do elefante, né? O que é o elefante? Para um que está, né? Para os cegos ali, né? Então, para um que está perto, sei lá, toca na pata, a pata é o elefante, para o outro é o rabo, para o outro, sei lá, é a tromba. Mas são todas verdades parciais, não é a verdade toda, né? Então, eu penso que quando eu sempre interpretei dessa forma, quando se fala em falar a verdade, né, no caso espiritual, é falar das verdades eternas, daquilo que é eterno, que é imutável, e não da verdade de cada um, né? Então é muito isso, mesmo, é a fala do sábio, né? Aliás, eu estou tentando praticar falar menos, né? Porque percebo que
acaba que quando a gente fala muito, a gente começa a falar muita besteira, né? Querer, por exemplo, impor uma opinião, é, né? Entra também, né, no trabalho, começa a falar e aí a gente cai na maledicência, cai na crítica, porque é isso que rola o tempo inteiro, né, nas conversas, por exemplo, no trabalho, porque fulano fez, porque fulano não fez, porque fulano é mal, porque, sabe? Tem uma amiga que eu adoro muito ela, mas acaba que eu fico observando assim a fala dela e às vezes entra na pilha, porque fulano é mal, porque aquele, sabe? Ela separa muitas pessoas em boas e más, e não é essa exatamente a verdade, né? É a visão dela, com os conceitos dela, os conceitos políticos, os conceitos de uma sociedade moldada assim, assado, uma sociedade racista, né, xenofóbica, etc, etc. Também eu acho que é muito importante a gente contemplar o silêncio quando abrir a boca, falar coisas que realmente, né, vão trazer paz, né, ao ambiente, uma coisa mais de dentro da gente, mais de dentro da verdade da alma, né, digamos assim, do Atman. Eu acho que é muito por aí. E o Sai Baba aqui nesse parágrafo ele dá vamos lá, um resuminho do que a gente tem que praticar a vida inteira, né? Né? A prática, claro, a nossa vida a gente nasceu para praticar, né? A gente está vivendo aqui os efeitos do nosso prarabdha, né? Que a gente nasce para isso e praticar para se libertar, né? Então ele aqui está dando esse caminho da prática, né? Que são as penitências que ele já falou e a questão do desapego, que para a gente também é um grande desafio, é uma prática da vida inteira, né? A gente perceber até o significado do desapego, porque a gente está sempre se apegando, né? Viver o desapego mesmo é só mesmo quando a gente tiver cada vez mais próximo da verdade, né? Porque a mente ela é apegada, né? O Sadhguru mesmo fala que a nossa mente se apega a tudo, né? A tudo, qualquer coisa que você tem, você está apegado a ela. Às vezes até sei lá, um clipe que a tua amiguinha te deu e você quer guardar aquele clipe para a vida toda, porque ele te lembra a tua amiga e várias outras coisas, né? Tem gente que até briga por pequenos objetos, briga dentro de casa porque que a criança quebrou um negócio sem querer, que era valioso, que a gente atribui valor ou gastou muito dinheiro aquilo e etc. E aos próprios relacionamentos e, e tudo mais, né? Acho que a gente só desapega mesmo quando a gente percebe que a gente é tudo isso, que tudo é divino mesmo, vê Deus em tudo, como o Rubens falou, né? E que a gente é isso também, que a gente está jogando um jogo, quando a gente tem a percepção da realidade. Do contrário, é sempre essa prática mesmo de tentar lembrar, né? De quem nós somos e lutar aí com as nossas... Lutar é uma palavra horrível, né? Lidar com as nossas questões, né? Se ver e perceber, né? A questão da testemunha que ele fala aqui, viver como uma testemunha. Ele fala permanecer simplesmente como uma testemunha. A gente não consegue, mas se conseguir pelo menos em alguns momentos, né? Acho que isso vai se ampliando, né? Até a gente se tornar realmente sairão.
Sairam, ele fala da importância do sadhana, né? E, inclusive, ele diz que quem pratica o sadhana não precisa fazer mais nada. Não sei se eu entendi certo, mas porque o objetivo do aspirante espiritual é se enquadrar numa disciplina, né? Porque se ele tiver enquadrado numa disciplina, nesse mundo, que é um mundo de fenômenos, né? De ação, de muitos movimentos, mas se ele tiver condicionado a uma disciplina sagrada, dessas que Sai Baba indica, né, que estão indicadas no Bhagavad Gita até por outros avatares, né, como Krishna, Rama, que é você ocupar sua mente com o nome sagrado de Deus, ou você servir ao próximo, né, você não ferir ninguém, e está sempre servindo ao próximo. E Sai Baba diz muitas vezes que a gente nasceu para isso, o objetivo da nossa existência é para isso, é para servir ao próximo. Então, se a gente estiver enquadrado numa dessas verdades, isso é que é o Dharma, né? A grande verdade é o grande Dharma, o grande Sanatana Dharma, é que nós não viemos ao mundo, né, para usufruir dos prazeres. A gente veio para servir ao próximo, porque ao servir ao próximo, vendo no próximo o Deus, né, próprio Deus, sentindo essa conexão, né? Então, se a gente estiver vivendo essa verdade, né, que isso é o Sanatana Dharma, a gente não precisa fazer mais não precisa fazer mais nada. Isso em si já é o objetivo da nossa vida. Sairão. Sério, eu vou continuar então a leitura. Essas qualidades podem ser desenvolvidas somente nos estágios da infância e da juventude. É possível executar essas disciplinas espirituais, sadhanas, somente quando os sentidos são poderosos, quando há força no corpo e quando você desfruta de boa saúde, intelecto aguçado e memória em abundância. Na velhice, todo tipo de fraqueza se instala. Os sentidos perdem o poder, a memória e a saúde falham, as pessoas perdem o interesse pela vida e nenhum encorajamento de qualquer parte é possível. Em tal situação, é muito difícil executar qualquer disciplina espiritual, sadhana. Sendo esse o caso, não há salvação para os idosos? Você não precisa ficar desanimado. Mesmo essas pessoas podem ter uma ou outra oportunidade. No entanto, para crianças e jovens, essa é uma possibilidade segura, de acordo com o Senhor Krishna. Essa é uma garantia dada por ele. Um pequeno exemplo. Suponha que você tenha feito uma reserva com antecedência e comprado os tickets para refeições em um hotel. Você terá seguramente sua refeição a qualquer hora que você for ao hotel, independentemente do horário. Isso é uma garantia. Por outro lado, se você vai a um hotel para uma refeição sem fazer uma reserva e sem comprar um ticket para a refeição, você pode ou não conseguir a refeição naquele horário específico. Isso é puramente eventual, mas não uma garantia. Similarmente, se as pessoas empreendem essas disciplinas espirituais, sadhanas, e contemplam a Deus desde sua infância, seguramente elas obterão seus frutos na velhice. Contrariamente a isso, se elas desperdiçarem toda a sua infância e juventude sem executar nenhuma disciplina espiritual, sadhana, nem contemplar a Deus, desfrutando de prazeres carnais mesquinhos e triviais, e finalmente buscarem por Deus na velhice, Deus não estará tão facilmente disponível para essas pessoas. Vou reler.
Essas qualidades podem ser desenvolvidas somente nos estágios da infância e da juventude. É possível executar essas disciplinas espirituais, sadhanas, somente quando os sentidos são poderosos, quando há força no corpo e quando você desfruta de boa saúde, intelecto aguçado e memória em abundância. Na velhice, todo tipo de fraqueza se instala, os sentidos perdem o poder, a memória e a saúde falham. Pessoas perdem o interesse pela vida e nenhum encorajamento de qualquer parte é possível. Em tal situação, é muito difícil executar qualquer disciplina espiritual, sadhana. Sendo esse o caso, e não há salvação para os idosos, você não precisa ficar desanimado. Mesmo essas pessoas podem ter uma ou outra oportunidade. No entanto, para crianças e jovens, essa é uma possibilidade segura, de acordo com o Senhor Krishna. Essa é uma garantia dada por ele. Um pequeno exemplo. Suponha que você tenha feito uma reserva com antecedência e comprado os tickets para refeições em um hotel. Você terá seguramente sua refeição a qualquer hora que você for ao hotel, independentemente do horário. Isso é uma garantia. Por outro lado, se você vai a um hotel para uma refeição sem fazer uma reserva e sem comprar um ticket para a refeição, você pode ou não conseguir a refeição naquele horário específico. Isso é puramente eventual, mas não uma garantia. Similarmente, se as pessoas empreendem essas disciplinas espirituais, sadhanas, e contemplam a Deus desde sua infância, seguramente elas obterão seus frutos na velhice. Contrariamente a isso, se elas desperdiçarem toda a sua infância e juventude sem executar nenhuma disciplina espiritual, sadhana, nem contemplar a Deus, desfrutando de prazeres carnais, mesquinhos e triviais, e finalmente buscarem por Deus na velhice, Deus não estará tão facilmente disponível para essas pessoas. Sairá. Sairão. Essa última frase aí me chamou muita atenção, né? Que Deus não estará facilmente disponível para elas. Eu acho que isso daí parece até uma certa falha na tradução, embora eu não conheça o original, né? Porque dá a impressão que, tipo assim, Deus não vai dar bola para elas, né? E eu acho que o que ele está querendo dizer é que não vai ser tão fácil para essas pessoas encontrarem o caminho, né? Porque esse caminho exige que você comece cedo para você poder já, né, na velhice ou na idade madura, isso aí né, cada caso é um caso, poder realmente estar usufruindo dos frutos do teu sadhana de uma vida. E depois de você já estar com todas, né, com uma mente tão acostumada a usufruir, né, buscar usufruir dos prazeres do mundo, e né, pode até também ter vícios e outras coisas, fica mais difícil alcançar, né, chegar a essa pureza e ter todo também esse vigor e capacidade física, intelectual, mental, para empreender todo esse esforço. Eu entendo que é isso que ele está querendo dizer, não é uma disponibilidade de Deus, porque Deus sempre está conosco, né? Mas às vezes não vai ser tão difícil, tão fácil vê-lo, né? Vivenciá-lo, como para quem começou cedo, né? E já está nessa alcançou um estágio maior de pureza, de entendimento. Sairam. Sairá. Aqui, em resumo, né?
é melhor começar essa prática na velhice do que não começar nunca, mas é melhor começar na juventude, né, do que deixar para depois. Sai Baba fala para um público que tem muitos jovens, muitos estudantes, né? Então, acho que, de certa forma, ele está querendo chamar a atenção dos jovens para eles não deixarem para depois. Não se distraírem, né? Não ficarem se distraindo com outras coisas e o tempo passar, deixar o tempo passar. Sério. Sairam, sobre essa questão, esse ponto que a Sueli levantou, né, da não estar facilmente tão disponível, né, e colocando que Deus está sempre disponível. Eu me lembrei agora de uma situação que acabou de acontecer comigo. Eu queria abrir a caixa que eu guardo bijuteria, que tem a chavezinha. E eu não deixo na caixa, porque senão as crianças abrem e fazem uma bagunça. Então, eu tiro dali e eu botei em algum lugar, quando a gente fez a mudança, que eu não faço a menor ideia de onde seja. Então, assim, a chave está disponível para mim, assim como Deus está disponível para todo mundo. Mas não está facilmente disponível, porque eu não sei onde ela está. Né? Então, a gente também, se a gente não faz essa busca, a gente não faz essa busca espiritual, Deus não vai estar facilmente disponível, apesar dele estar ali disponível. Só que a gente não encontra. Né? É a ironia, né? Aquela coisa da joia, né? De Deus. Deus está dentro de nós, somos nós, mas a gente não encontra. A gente fica procurando e não encontra. Então, acho que nesse sentido, né, não estará tão facilmente disponível. É isso que eu entendo. E me chamou a atenção, foi um pedaço que ele falou não vou saber agora exatamente as palavras, mas algo que a juventude teria assim, interesse pela vida. Né? E que quando a gente vai ficando mais velha, as tribulações todas, né, elas vão ganhando um volume que muitas vezes faz com que a gente meio que despreze, né, a vida de uma maneira. A gente não tem aquele interesse genuíno, aquela coisa inocente, né, da juventude. E a juventude realmente tem isso muito forte. Então, para onde você vai direcionar esse seu interesse tão forte que tem na juventude pela vida, né? Tudo é uma maravilha, tudo é uma descoberta. Se você vai direcionar para a busca espiritual, para a busca, né, de Deus, você vai ter uma vida adulta e a velhice de uma maneira. Se você gasta seu interesse pela vida, pelo interesse no mundo, você vai desfrutar da fase adulta e da velhice de outra maneira. Então, você vai ter que, como se você tivesse que desconstruir aquilo que você construiu como verdade, né? O mundo, as coisas, a necessidade da matéria. Você tem que desconstruir isso para você fazer a busca espiritual. E às vezes é complicado, que a gente não entende. Mas eu preciso, mas eu não posso. Não tenho, mas eu não tenho. Né? É meu filho, mas não é. Aquela coisa. Que se a gente tivesse começado esse interesse lá na nossa juventude, isso seria algo como respirar, né? Muito mais simples, vamos dizer. Algo natural da gente. Porque a gente fez essa busca lá, quando a gente está cheio de vigor, cheio de interesse, né? Cheio de vontade de conhecer, vontade de pertencer. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante, né, para quando as crianças e jovens, nessa formação deles, terem isso como um direcionamento.
Mas, ao mesmo tempo, ele fala, apenas não estará tão facilmente disponível, como ele colocou o exemplo. Você vai lá no hotel, você vai lá querer, você quer almoçar, você não tem nem ticket nem reserva. Pode ser que tenha uma vaga, mas não naquele momento, um pouco mais adiante, né? No final do dia. Aí basta a gente querer mesmo, né? Ter a paciência de esperar, né? Não querer, não tem mais, não é para mim, vai embora, você vai ficar sem. Mas se você ficar ali esperando pacientemente, né? Você vai conseguir. Você vai te focando bem, para mim foi assim, né? Não vai ser só não vai ser fácil. Você vai ter que tirar todas essas camadas que foram colocadas por acreditar nesse mundo, né? Que é até o que hoje a gente leu na parte, hoje, ontem, enfim, todos os dias, no Lula Fascista, né? Que é a ilusão, né? A ignorância. O que é essa ignorância? Ele fez uma alegoria muito bonita, falando de uma trepadeira, né? E que é o mundo inteiro. É ver o mundo, isso é tudo uma ignorância. Né? A ignorância não é só aquilo que a gente aprende, né, no dicionário, mas é acreditar, né, que isso tudo aqui é real. E a gente, quando a gente tem uma infância e uma juventude que acredita que tudo isso aqui é real, fica mais difícil depois. Eu acho que é apenas isso. A gente vai ter que aguardar o momento, né? Não vai ser tão disponível assim como seria se a gente tivesse cultivado isso desde lá da nossa infância. E só para fechar, né, eu acho que é importante também entender que o que o Sababa está colocando é sempre essa parte da autoinvestigação, né, de se observar e não ficar fanático por nada, né? Eu acho que isso daí é importante, e principalmente no Ocidente, né, que a gente vê muito um fanatismo, achando que a pessoa está muito religiosa, né, muito espiritualizada, porque, na verdade, ela só está se entregando a um fanatismo. Então, a gente tem que estar atenta da gente não se entregar a fanatismo nenhum também. Vamos, Sairã. Saira, essa conexão, essa experiência da conexão, os devotos que visitavam o ashram de Sai Baba, e tinham o darshan, né? E isso era bastante claro. Então, por exemplo, eu levei alguns grupos, né? E então tinha aquele momento que o grupo ficava mais disperso. No início sempre ficava mais disperso, né? Não se dedicava às atividades que o ashram oferecia, tipo assim, acordar 4 horas da manhã, porque desde 4 horas da manhã já tem atividade, ou então saindo muito do ashram, fazendo compras lá fora. Então, assim, tinha um momento em que o grupo se conectava mais, né? Então, esse grupo tinha uma expectativa, queria a atenção de Swami, que Swami pegasse as suas cartas, né? Ou que Swami cedesse uma entrevista particular para aquele grupo, né? Mas isso só acontecia quando o grupo estava, todo o grupo estava fazendo sadhana, ou estava fazendo uma seva, né? Tipo assim, ajudando na cozinha, ou plantando árvores. Ou seja, quando o grupo estava bem engajado, né, em atividades assim, esse momento era o momento que Sai Baba dava mais atenção. Teoricamente, isso não faz sentido, né? Porque o avatar, ele conhece cada pessoa ali e sabe que o valor de cada pessoa, o sacrifício que cada pessoa fez para estar ali. Teoricamente, só o fato do devoto estar ali poderia ser o suficiente para Sai Baba dar toda a atenção, né, e oferecer ali
tudo que o devoto espera, né? Mas não, entendeu? E isso aconteceu com todo mundo, inclusive com o professor Hermógenes, né? Que chegava lá e achava que não era merecedor, porque não tinha logo essa atenção de Swami, né? Então, isso faz muito sentido, a gente tem que fazer um sacrifício, né? Imagina aquele devoto, né? Que é o que eu desejo fazer. Eu tive que interromper isso, né? Por estar morando num apartamento com, né? Enfim, com um casal aqui, meu filho e minha nora, e, enfim, e agora eu poderei, não vou ter desculpa, né? Então eu quero acordar mais cedo, não preciso acordar 4 horas da manhã, mas posso acordar às 6, né? E fazer algum sadhana, né? Fazer o Onkar, que são os 21 ons, ouvir o Suprabhata, né? Que é o mantra que acorda o avatar, é, enfim, fazer um pouco de yoga e fazer a meditação na luz. É muito pouco, né, mas é um esforço. Já estarei me esforçando, né, para fomentar essa conexão com o avatar, né, com Deus, né. E aí, com isso, eu vou passar o dia todo com muito mais interesse as coisas espirituais. Quando eu for ouvir uma música, vai ser uma música devocional. Quando eu cozinhar, já vai ser uma comida sáttvica, né. Enfim, então eu acho que é isso também, que esse esforço, né, que Sai Baba espera de todos nós. Saira. Irã, essa questão também, né, do Baba enfatizar muito, começar a disciplina espiritual, né, a, o mais cedo possível, né, começar a ter esse conhecimento espiritual desde a infância. Isso também é um fato, que isso também vai proporcionar uma vida melhor para a pessoa quando tiver na idade adulta e na madura. Ele vai ter uma vida muito mais suave, uma vida mais consciente, né? Porque a questão é que a gente leva a vida inconsciente, muitas vezes até a vida inteira, né? Sem saber essas verdades espirituais sobre quem nós somos, que é o que faz a maior diferença, né? Que a gente é arremessado aqui nesse mundo de lá para cá, de cá para lá, tantos sofrimentos e coisas, e vitórias e perdas, né? E tudo passa, e às vezes, né, enfrentar doenças, às vezes da sua ou de pessoas próximas, é muito desafio. E se você não conhece, né, as verdades espirituais, não tem, né, não sente a presença de Deus e paz no meio dessas turbulências todas, a vida fica difícil, ao passo que para uma pessoa que começa cedo, tem esses conhecimentos, práticas, sabe onde buscar a paz, né? Tem mais clareza sobre as coisas, ela vai administrar muito, infinitamente melhor todos os problemas que vão vir, né? E não só ela é uma luz para ela, como para os outros à sua volta, né? Vai proporcionar uma vida melhor para ela e para todos os que estiverem no seu caminho. Quer dizer, é facilitar mesmo o caminho, porque o caminho com Deus é um caminho onde ele te leva nos braços, né? Onde você usufrui do colo dele na, na sua vida, né? Dessa paz, dessa segurança, né? Que o divino te dá. Sairão.
Sério? Acho que eu vou continuar a leitura, então. Você cozinha uma variedade de pratos, espalha-os em uma bela e tenra folha de bananeira, oferece-os aos demônios como oferenda, na envedia, depois partilha daquele alimento e o desfruta. Depois de partilhar desse alimento, você até rasga a folha e tenta oferecer o remanente impuro para Deus. Não há sentido em fazer esses atos sacrílegos. O corpo do jovem é como uma folha de bananeira pura e tenra. As 5 percepções de som, sabda, toque, sparsha, forma, rupa, sabor, raça e cheiro, ganda, são como uma variedade de pratos. Você oferece esses pratos doces aos demônios primeiro, depois você desfruta, e finalmente a folha em que você partilhou do alimento, que não tem mais utilidade para você, está sendo oferecida para Deus. As pessoas hoje em dia estão oferecendo apenas o remanente, Bhukta Sishan, a Deus. Que grande sacrilégio! Portanto, a infância e a juventude são as etapas mais importantes da vida humana para a contemplação de Deus, disse o Senhor Krishna. Vou reler. Você cozinha uma variedade de pratos, espalha-os em uma bela e tenra folha de bananeira, oferece-os aos demônios como oferenda, na vedia, depois partilha daquele alimento e o desfruta. Depois de partilhar desse alimento, você até rasga a folha e tenta oferecer o remanente impuro para Deus. Não há sentido em fazer esses atos sacrílegos. O corpo do jovem é como uma folha de bananeira pura e tenra, de som, sabda, toque, sparsha, forma, rupa, sabor, raça e cheiro, ganda, são como uma variedade de pratos. Você oferece esses pratos doces aos demônios primeiro, depois você desfruta, e finalmente a folha em que você partilhou do alimento, que não tem mais utilidade para você, está sendo oferecida para Deus. As pessoas hoje em dia estão oferecendo apenas o remanente, Bhukta Sishan, a Deus. Que grande sacrilégio! Portanto, a infância e a juventude são as etapas mais importantes da vida humana para a contemplação de Deus, disse o Senhor Krishna. Sai. E aí, nesse caso, a responsabilidade dos pais é muito grande, né? Porque eu tive a graça do meu pai me conduzir à vida espiritual. Eu vejo muitas famílias que fazem isso e outras que não têm menor interesse. E certamente esses pais que não fazem vão responder por isso, né? Porque a nossa responsabilidade como pais, como tios, né? Enfim, não é só dar alimento ou educação formal, né? Para uma criança, não é só se preocupar com o bem-estar físico dela, levando ao médico, né? Enfim, é cuidando, iniciando ela na vida espiritual. E na Índia a gente, não sei se nunca ficou claro para mim se isso é uma coisa corriqueira, por exemplo, toda família eh, pode levar seu filho a um guru, né? Eu sei que na Índia antiga, há um século atrás, né, pelo menos eh, Yogananda fala muito sobre isso, Mahatma Gandhi também. Você tinha um guru, até na época de Baba de Shirdi, né? Os meninos, principalmente, iam para um ashram aos 14 anos e o guru o iniciava espiritualmente. Ali ele tinha uma vida austera e aprendia não só a se cuidar, mas como cuidar do templo, né? E também a conviver com outros meninos. Eu não sei se hoje isso na Índia é uma coisa corriqueira das famílias, por exemplo, uma família que viva numa grande cidade, eu não sei se isso é, é oferecido, mas os pais têm que ter essa preocupação, né? De dar essa educação.
E é muito difícil, né? Eu lembro que meu filho, ele não queria ir ao Centro SAI. Não é que ele não gostasse, é porque ele teria que abrir mão da brincadeira com os colegas, da brincadeira no condomínio, o futebol, os aniversários. Então, isso para ele, e no final ele ficava revoltado de ter que ir, era sempre um momento de estresse o domingo que eu queria conduzi-lo ao templo, né? E quando chegava lá, ele não tinha interesse, né? Ficava emburrado. Então, quer dizer, é muito difícil, né? Mas o pouco que eu fiz, né? Levando nos congressos, o pouco que eu fiz hoje faz uma diferença. Foi suficiente para que ele, ainda muito jovem, percebesse o interesse pela vida espiritual. Hoje ele tem esse interesse pela vida espiritual. Imagina se eu não tivesse oferecido nada, como acontece na maioria. Eu tenho sobrinhos que têm filhos, não oferecem nada, porque não acreditam, né? Mas eu acho que os pais têm que buscar alguma referência. Sairão. Sério, né? Sobre essa questão dos gurukulas, né? A gente leu um livro recentemente chamado The Essentials of Hinduism. É de um Swami, do Ramakrishna, né? O que ele explicou ali é que o Gurukula, como formalmente, né, como educação formal, ele foi substituído a partir da segunda metade do século XX, foi substituído por escolas no modelo igual ao nosso aqui, ocidental, né? Então, os gurus, claro que continuam existindo, as pessoas têm gurus, vão aos gurus, né, recebem iniciação e tudo, mas o Gurukula, como instituição formal de ensino, né, oficial, né, ele foi sendo substituído pelo modelo que é igual ao nosso, né, que é mais, que é mais secular, né? Você aprende matemática, geografia, etc. É, em relação à educação das crianças, claro que a gente faz o que pode, né? Assim, a gente dá o que a gente tem, né? O que a gente não tem, a gente não tem como oferecer, até porque a gente também não tá com essa bola toda, né? É, e no nosso próprio caso, né? Assim, diante disso que o Sababa colocou assim, a gente já começou tarde, né? Porque, né, já passou para a gente a infância, a juventude, né? E mas de alguma forma a gente foi se interessando por essas coisas, né? E teve essa graça de encontrar o Sai Baba, que traz esses ensinamentos tradicionais, né, para a gente de uma forma bastante acessível, né, em termos de a gente entender o que ele está explicando. Então a gente tem toda essa literatura do Sai Baba à disposição, né? Tem os, os devotos que estiveram mais próximos dele, né? E que falam também, né? Tem o Sri Sai Media Center, onde tem todos esses vídeos, né? Onde eles contam histórias do Sai Baba ou falam sobre algum tema específico. Então a gente tem muitas possibilidades de estar conectado, né, ao ensinamento de Sai Baba. Tem esse aplicativo Prashant Connect, que tem uma função chamada Ask Sai, que você clica ali e aparece
uma frase de Sai Baba, uma frase curta, né? Normalmente, quando você tem uma pergunta, né, você está com alguma angústia, alguma questão, aí você clica ali, aparece. Para mim, é uma experiência interessante também, e que muitas vezes mostra assim, o quanto que a gente não... nós falhamos no nosso próprio... no julgamento de nós mesmos, né? Às vezes a gente acha que está mandando bem, mas não está, e às vezes a gente acha que está mandando mal, mas não está. E às vezes o aplicativo está fora do ar também. Então, ele também oferece a experiência do Sababa, que o Sababa oferecia no Ashram, de ele passar direto e te ignorar. Então, a gente vai com o que tem, né? Com o que a gente tem. Mas eu acho que o que a gente tem assim é bastante substancial. Bastante substancial. Acho que dá para a gente se iluminar nessa vida. Sai, né? Sairam. Isso que ele colocou de oferecer, né, o alimento, né, porque ele tinha falado antes, da gente, quando jovem, estar voltado ou não para a busca do divino, né, para Deus. Aí ele dá esse exemplo de como seria, né, para a gente entender o que o Sai Baba, eu gosto disso, dele dá sempre exemplos para a gente entender melhor o que ele disse, né, e que fique mais fácil para a gente assimilar. Então, você vê o jovem como aquela folha tenra, né? Um recipiente bom das coisas boas, né? Você pega aquelas coisas que você tem de bom e oferece primeiro para aquilo que é ilusório, né? Mas aí, na velhice, você percebe quão tolo você foi, e aí oferece a folha que já não está tão nova assim, já está bem usada, para Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, observava, deve achar tudo isso daí uma graça, né? Da gente, da nossa ignorância, né? Da gente seguir, assim, tão cegamente, né? Então, as contas, é tudo um jogo divino, né? Eu imagino, assim, que ele deve achar engraçado, né? A gente acreditar que é no mundo, né, que a gente vai encontrar felicidade, e ficar olhando ali, se divertindo, né, com aquilo. E aí, quando você se volta para Deus, ele está ali para te receber, né? É como se estivesse brincando de cabra-cega, sei lá, né? A gente ali sem enxergar direito, procurando pelos lugares errados, né? Ou até de pique-esconde, enfim. Mas a gente, importante isso, de a gente perceber que o momento que a gente tem é o agora. Então, não adianta pensar, ai, nossa, que eu não tive essa oportunidade quando eu era mais jovem, só depois, né, mais velha, que eu consegui encontrar algo que realmente me fizesse sentido para mim, espiritualmente falando. Tudo bem, foi naquele momento. A gente também tem um karma, a gente também tem uma experiência a ser vivida, né? E foi essa a minha experiência, né? A responsabilidade não é da minha mãe, do meu pai, da minha família. A responsabilidade é minha, de fazer o que é agora, né? Agora já encontrei o Sai Baba, né? O Sai Baba me encontrou. Já me identifiquei com essa filosofia. Então, é isso que é o agora. O que era antes, de que vai ser depois, não importa. Não importa o que está sendo agora. Eu acho que isso é que a gente precisa... eu preciso, sim, eu, né, vou dizer assim, mas focar mais. É no momento presente.
deixar o passado para trás, né? O passado já passou. E o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe nem o que é futuro, né? Não é hoje. O que eu tenho hoje? Eu tenho essa espiritualidade, então é hoje que eu preciso ver Deus em tudo. É hoje que eu preciso fazer. Mesmo que eu seja uma folha de bananeira rasgada, triturada, né? Toda arrebentada. Não importa. É com essa folha toda arrebentada que eu vou fazer o meu caminho. Né? O Saibal também diz que ele está. Ele sabe que. Desculpa, ele fala para a gente que a iluminação é inevitável. Para confiar nisso, né? E fazer nossa autoinvestigação. Voltar, quando a gente perceber que a gente está muito no mundo, voltar para dentro. Né? Voltar para dentro, fazer aquela autoinvestigação. Né? Enfim, esse que é o processo. Mas não se desesperar, nem se abater. Não sairá. Sério? Alguém quer falar ainda? Já vamos terminar, então. Om Tyambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityurmukshiyamamritaate Om Shanti Shanti Shanti